Voltamos a apresentar Justiça na Manhã. 9h08 e esta é a Rádio Justiça 104,7 FM. Aqui você sintoniza seus direitos. Temos a satisfação de conversar com a advogada Fernanda Garcês, especialista em direito trabalhista, que já está ao vivo na linha com a gente para falar sobre questões jurídicas que envolvem o regime home office, o trabalho à distância. Doutora Fernanda, o home office ele tem amparo legal, segue princípios da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Muito bom dia e obrigada por atender o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, em relação ao home office, né, em 2011 foi promulgada a Lei 2.551, que fez uma alteração no artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, equiparando esse trabalho à distância, né, dentre os quais se inclui o home office, ao trabalho que é executado nas dependências do empregador. Então essa é a única disposição na lei brasileira que fala sobre o trabalho à distância. Sim, agora, doutora Fernanda, existe um princípio constitucional chamado de inviolabilidade domiciliar, que diz que a casa de ninguém pode ser violada, salvo algumas exceções, né? Se for para prestar socorro ou durante o dia, por determinação da justiça. Essa regra, ela não valeria para o home office, para o trabalho feito à distância? Na verdade, essa regra de inviolabilidade do domicílio, ela tem contornos mais amplos, né? Agora, se ficar estabelecido entre o empregado e o empregador que o trabalho ele vai ser realizado à distância, o contrato de trabalho ele pode ser livremente negociado pelas partes, desde que ele obedeça aí os trâmites legais, né? Isso, inclusive, é uma disposição da própria CLT. Então, não há qualquer problema se as partes, obviamente, negociarem isso, se isso for aceito pelo empregado, principalmente, né? E pelo seu empregador. Então, esse princípio da inviolabilidade do domicílio, na verdade, ele não teria essa aplicação em relação ao contrato de trabalho, desde que isso ficasse negociado. Sim, e o que pode ter nesse contrato de trabalho? Por exemplo, as horas a serem trabalhadas, como esse trabalho vai ser desenvolvido, se é com equipamento da empresa ou do próprio funcionário? Exato. Como eu comentei, a única disposição que existe na CLT sobre trabalho à distância é justamente essa previsão no artigo 6º que equipara o trabalho que é realizado no domicílio ao trabalho que é realizado nas dependências da empresa. Então, o resto, como as condições de trabalho, etc. e tal, elas não têm previsão legal, né? Então, existem aí alguns julgados dos tribunais regionais de trabalho, inclusive do próprio TST, regulamentando, né, e trazendo algumas ideias de como isso pode ser feito de uma forma legal, né? Então, você tem ali, no contrato de trabalho, você pode fazer as previsões que você entender por bem. Então, você poderia, por exemplo, fixar uma carga horária, e aí o empregador, ele poderia fixar meios, inclusive, de controlar a jornada de trabalho. Então, com essas inovações tecnológicas que têm ocorrido ultimamente, você verifica que ficou muito mais fácil você implementar alguns controles de jornada. Então, existem sistemas que você sabe o horário que o empregado faz o login, você sabe o horário que o empregado faz o logoff, então isso poderia ser utilizado como forma de controle da jornada de trabalho. Então, isso não é ilegal, né? Esse empregador ele tem direito de controlar ou monitorar o que o funcionário está fazendo por meio de algum programa instalado no computador. Tem direito de fiscalizar o trabalho, fiscalizar a jornada de trabalho, ou então as partes poderiam estabelecer que o próprio empregado faria o controle da jornada de trabalho e enviaria de uma forma mais simples uma planilha Excel para o seu empregador para que ele possa validar e pagar eventualmente horas extras. Então você tem uma série de coisas que podem ficar negociadas no próprio contrato de trabalho. Doutora Fernanda, e o que é proibido? O que o empregador não pode monitorar no trabalho feito à distância?
Na verdade, o trabalho à distância é como fosse um trabalho realizado nas dependências da empresa. Então, o empregador, ele tem ali o denominado jus variandi, né? Ou seja, o poder de fiscalizar as atividades do empregado, né? Então, assim, o que nós não recomendamos e o que isso pode caracterizar problemas sérios para a empresa é justamente a questão de você, de certa forma, quando você tem uma proteção ali dos meios telemáticos, né, isso favorece muito a ocorrência de assédio moral, de dano moral. Então, às vezes, uma pessoa que não teria coragem de ser um pouco mais agressivo pessoalmente, ele acaba tendo isso favorecido por meios telemáticos. Então, o que a gente recomenda é que a empresa fique atenta aí à ocorrência de determinadas práticas que possam ser consideradas assédio moral ou até dano moral. Sim, agora são 9h14. Temos uma participação ao vivo do repórter Gabriel Garcia, que está no Aeroporto Internacional de Brasília, falando sobre home office, o trabalho realizado à distância. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Laine. Estou aqui com a Deise Caiana, bancária. Deise, você já pensou em trabalhar à distância, prestar serviço para uma empresa na sua própria casa? Já pensei sim. Eu acho que é uma forma cômoda de trabalho e prática também, ganha velocidade no tempo, faz você ter um pouco mais até de liberdade de ação, você fica mais à vontade e até, às vezes, até você acaba trabalhando mais no home office, mas eu acredito que como você está em casa, você tem um pouco mais de liberdade de ação, de atuação, você tem até mais... Como que eu diria? Eu acho que quando você está em casa, você está mais até relaxado. Então, flui melhor as ideias e o trabalho também acaba sendo bacana. Fora que você foge do estresse do trânsito, né? O estresse do dia a dia de você ter que deslocar, acaba economizando também com relação a custos, né, de passagem, tanto aérea quanto de transporte. Acho que o home office agora, né, no momento, e no futuro também, a bola da vez. Deise, você acha que você conseguiria separar serviço, trabalho, da sua parte pessoal? Com disciplina, talvez sim. Né? Hoje eu não sei se eu conseguiria me organizar, porque hoje eu viajo muito também no decorrência do trabalho, mas eu acredito que você ter disciplina nos seus horários, você separar a sua vida pessoal do trabalho, é possível, né? Mas acaba que quando você leva o trabalho para casa, você acaba confundindo um pouco. Eu tenho que fazer um relatório, você acaba se estendendo e tal, mas assim... Eu acho que o home office ainda é uma ótima alternativa, principalmente nos dias de hoje. E tem trânsito para tudo quanto é lugar, atraso de voo e um monte de coisa que acaba te prendendo muito, né? Mais ao tempo ocioso no trabalho, principalmente na relação ao transporte, do que você ficar em casa, ganhando tempo, fazendo suas coisas e as coisas do trabalho também. Obrigado, Deise, com você, Laine. Obrigada, Gabriel Garcia, trazendo a participação da população aqui em Brasília sobre home office, que é o trabalho realizado à distância. E a gente volta a falar com a doutora Fernanda Garcês, especialista em direito de trabalho. Doutora Fernanda, o seu comentário. A Deise, ela colocou muito bem, né? É a questão da comodidade. O trabalho à distância, ele favorece realmente, sem dúvida alguma, ele traz alguns benefícios, não só para o empregado, né? Como para o próprio empregador, porque o empregador ele vai ter determinadas economias, né, em relação a espaço físico, conta de luz, conta de água, enfim, determinadas coisas que podem pesar no orçamento do empregador, também para a própria sociedade. Hoje a gente vive num mundo com trânsito, as grandes capitais caóticas, então o trabalho à distância vem a contribuir com isso. Então, por isso, ele precisaria ser melhor regulamentado, até para evitar discussões futuras na Justiça do Trabalho sobre esses determinados pontos. Né? Então, falta uma regulamentação, não é, doutora? Com certeza, falta uma regulamentação que possa dispor se são devidas horas extras, como é que funciona com o fornecimento de material para prestação de serviços, se é devido a algum tipo de adicional pelos custos que o empregado tem em sua residência, inclusive em relações até mesmo de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, né?
Agora, doutora Fernanda, essa questão de levar o trabalho para casa, fazer um trabalho à distância, se a pessoa não tiver disciplina, não fica mais difícil fazer esse trabalho? Olha, realmente é uma questão cultural, né? Eu entendo que eu acho que é um processo de adaptação, como toda mudança cultural. Realmente, o perfil do empregado, ele precisa ser bastante disciplinado para que ele possa se tornar mais produtivo, né? Então, você tem que ter um perfil disciplinado para possibilitar que esse trabalho à distância seja feito de uma forma bastante adequada, né? Sim, agora como é que a senhora vê a questão da segurança e da confidência de informações no trabalho à distância? Os dados da empresa ou até do próprio funcionário não estariam em risco? E se tiver um vazamento de informações, como é que fica a questão jurídica? Pode virar caso de justiça, doutora? Olha, o vazamento de informações depende muito do sistema da própria empresa, né? Então, você poderia ter ali um contrato de confidencialidade com o empregado para proteger a empresa desse vazamento de informações e um sistema também adequado para que não haja esse tipo de vazamento, né, esse tipo de situação. Agora, eu não vejo muita diferença entre o vazamento de informações do empregado, ele estando na residência, como ele estando nas dependências da empresa, porque, na verdade, mesmo estando na empresa, ele poderia divulgar informações. E se a empresa exigir que ele assine um acordo de confidencialidade, com certeza isso poderia trazer algum prejuízo para a empresa, se essas informações vazassem, e isso poderia ser, de alguma forma, se tornar um problema, né, se tornar um litígio na justiça. Então, seria uma recomendação para as empresas que optam por esse regime home office de fazer um acordo de confidencialidade? Ah, sim, com certeza. Dependendo do sigilo da informação que aquele empregado vai ter acesso, não só aos trabalhadores em residência, mas em domicílio, né, mas também a todos os empregados que trabalham com determinadas informações sigilosas da empresa. Sim, doutora Fernanda, a gente faz mais uma pausa na entrevista. Temos outra participação do repórter Gabriel Garcia, que está ouvindo a população aqui em Brasília sobre o chamado home office. Olá, Gabriel, o que é que as pessoas aí no aeroporto de Brasília acham da ideia de trabalhar à distância? Elas conhecem bem os direitos delas quando o assunto é home office, Gabriel? Pois é, Elaine, eu estou aqui com o Maurílio Hoffman agora, que apesar de ser funcionário público, ele vai dar a sua opinião para a gente. Maurílio, você... Se recebesse alguma proposta, ainda que como funcionário público, já pensou em trabalhar em casa? O que você acha? Você acha que facilitaria a sua vida em relação ao horário, tempo? Como é que você vê isso? Eu acho produtivo, assim, eu já pensei nessa possibilidade, acho viável e pensando hoje em dia nesses problemas que a gente tem de trânsito, essas coisas, é uma proposta pensada. E a questão da flexibilidade do horário, você mesmo definiria esse horário. Você acha que essa questão seria interessante para você? Acho também. Acho que, principalmente, hoje em dia, produtividade conta mais do que horário em si. Então, se você consegue produzir no seu tempo, eu acho mais válido para a organização do que cumprir 8 horas diárias de serviço. É com você, Elaine. Obrigada, Gabriel. Repórter Gabriel Garcia, ouvindo a população aqui em Brasília sobre home office, tema da entrevista que você está acompanhando aqui no Justiça na Manhã com a advogada Fernanda Garcês, especialista em Direito do Trabalho. Doutora Fernanda, e essa questão da hora extra, como é que fica? Quem trabalha pelo regime home office tem direito? Pois é, essa é uma grande questão, né? Justamente é o que eu comentei. Se existe, como o próprio ouvinte comentou, existe uma flexibilidade de horário nessa questão home office. Tudo depende, em primeiro lugar, do que está estabelecido no contrato, né, de trabalho. Então, se o empregado e o empregador, eles estabelecerem que a jornada ela vai ser realizada de um horário ao outro, por exemplo, o empregado ele tem que cumprir aqueles horários, né, e de alguma forma a empresa ela tem que estabelecer um controle. A jurisprudência de alguns tribunais entenderam, já se posicionaram nesse sentido, de que não seriam devidas horas extras, porque o empregador, ele não teria meios de controlar se aquele empregado ele estava realmente trabalhando ou não. E isso se enquadraria numa exceção que a própria CLT traz
sobre trabalho à distância, sobre trabalho externo, né? Então, quando ele está longe do poder de fiscalização do empregador, não seriam devidas horas extras. Mas a questão é que se no contrato tiver estabelecido um horário que ele tem que cumprir, e se a empresa estabelecer meios, ainda que indiretos, de controle, então aquela forma que eu comentei no início, de você conseguir saber a hora que o empregado se logou, ou então por troca de e-mails, ou qualquer outro meio telemático que possibilite esse controle de jornada, as horas extras seriam devidas. E, inclusive, você verifica que existem decisões jurisprudenciais para os dois lados, e que essas decisões elas são pautadas muito pela forma com que foi pactuado aquele contrato de trabalho e no dia a dia daquele contrato de trabalho. Então, a questão de ter um contrato é muito importante, né? Que detalhe todas essas questões que a doutora citou, inclusive o adicional noturno, doutora? Inclusive o adicional noturno. Então, se, por exemplo, a jornada do empregado ela for invertida, né? Então, se por acaso o horário normal de trabalho dele envolver o trabalho noturno, eu particularmente, eu não entendo por que não pagar a esse empregado um adicional noturno. Mas, como eu te disse, ainda não há regulamentação sobre isso. Então, você pode ter opiniões e decisões em inúmeros sentidos, né? E sobre acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, o trabalhador que exerce função à distância também é protegido por lei? Pois é, não existe, como a lei, né, a CLT é de 1943, né, então ela entrou em vigor muito tempo antes de acontecerem essas inovações tecnológicas. E muitas das leis também que regulamentam o trabalho, elas são anteriores a essas inovações. Então, por isso, não há disposição específica sobre o trabalho à distância. Mas o fato é que a lei, quando fala em doença ocupacional, equiparando o acidente do trabalho, não faz a distinção dos empregados que trabalham à distância. Então, por exemplo, se o empregado está na casa dele e, de repente, ele começa a desenvolver algum tipo de tendinite ou algum problema de coluna, em razão da postura que ele adota na hora de trabalhar, isso pode ser caracterizado como doença ocupacional justamente por não haver previsão em lei. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que a empresa ela se preocupe com isso, né? Forneça os materiais adequados para que aquele profissional possa trabalhar de uma forma que possa evitar a ocorrência desses riscos trabalhistas, né? Então, se precisar de protetor para pés, protetor de punhos, né? E, inclusive, contrate empresas especializadas para fazer um estudo e fazer um estudo sobre como o trabalho em casa ele deve ser realizado, além de orientar os empregados na melhor utilização dos equipamentos fornecidos para que se evite acidentes do trabalho. Sim, entendi. Doutora, agora são 9h26, mais uma pausa. O repórter Gabriel Garcia traz outra participação ao vivo, contribuindo com esse debate sobre home office. Olá, Gabriel. Olá, Elaine. Estou aqui com a Bruna Barcelos, ela é executiva de captação de eventos. E, Bruna, o que você acha dessa ideia de trabalhar em casa, trabalhar como home office? Eu acho essa ideia atualizada demais, devido à falta de tempo que a gente tem para trânsito, né? Principalmente nas grandes cidades. Então, eu acho que é um grande boom, um grande diferencial agora no mercado. Você se considera uma pessoa disciplinada? Você acha que consideraria separar serviço da sua vida pessoal? Eu sim. Eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para isso, principalmente os brasileiros, né? Mas eu acho que a tendência é caminhar para isso, com certeza. Pois bem, Elaine, pelo que a gente tem visto, as pessoas estão bem preocupadas com o trânsito, né? Seria um fator bem atraente para a população. É com você, Elaine. Tá certo, então. Obrigada, repórter Gabriel Garcia, que está no aeroporto aqui de Brasília, trazendo outra participação ao vivo sobre home office, tema da nossa entrevista com a advogada Fernanda Garcês, especialista em direito do trabalho. Doutora Fernanda, seu comentário. Eu achei interessante o comentário da Bruna, que falou que seria um diferencial no mercado,
né? Então hoje a gente tem uma geração nova, né? Uma geração Y que realmente se preocupa muito com essa questão de flexibilidade, de horário. Então, realmente, o trabalho à distância, ele é inovador, né? E ele precisa que o direito olhe para ele para que haja uma regulamentação nesse sentido. Sim, agora, doutora Fernanda, como é que fica a questão do respeito à intimidade do trabalhador? Porque no caso de trabalho à distância, o empregador pode mandar e-mail, se comunicar por meio do Skype, por telefone e acompanhar o que o funcionário dele está fazendo. É preciso obedecer o horário comercial ou dá para negociar isso também? Tudo vai depender do contrato, tudo vai depender realmente do que ficar escrito no contrato. Se houver aí uma imposição de horário, de cumprimento de horário, o empregado ele deve cumprir uma carga horária e, nesse caso, seria devido para ele, seriam devidas, na minha opinião, horas extras, né? Ou se não, ele poderia pactuar com o empregador o cumprimento de uma carga horária, né? E cumprir essa carga horária com uma certa flexibilidade, né? Eu acho que esse seria um bom caminho. Sim. Agora, doutora Fernanda, trabalhar à distância não significa que o empregado não vai correr o risco de sofrer assédio moral, por exemplo. Ele pode receber uma mensagem ofensiva ou até humilhante por e-mail do empregador. Exatamente. E isso não vai mudar nada a proteção que ele tem da Justiça do Trabalho, né? Então, se por acaso ele for ofendido ou às vezes receber um feedback coletivo que também não é aconselhável ou sofrer algum tipo de perseguição por parte dos seus superiores hierárquicos ou colegas de trabalho, isso com certeza pode se caracterizar aí ocorrência de assédio moral ou dano moral e ensejar uma reparação pecuniária para ele nesse sentido. O fato de o trabalho ser desempenhado à distância, ele facilita de alguma forma provar na justiça que houve de fato um assédio moral por causa dos registros? Com certeza. Com certeza, sem dúvida alguma, a partir do momento que você tem ali um e-mail, né, um registro ou um documento escrito em uma rede social, isso sem dúvida facilita a prova na Justiça do Trabalho de que houve a ocorrência de um assédio moral. Sim. Doutora Fernanda Garcês, muito obrigada por atender a Rádio Justiça, pela atenção com os ouvintes do Justiça na Manhã. Eu que agradeço, Elaine. Conversamos com a advogada Fernanda Garcês, especialista em Direito do Trabalho, e falamos sobre questões jurídicas que envolvem o chamado home office, o trabalho realizado à distância. Agora são 9h30, tem intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo Justiça na Manhã. Mãos. A mão é a parte final de cada extremidade superior, ou braço. Tal como nos restantes órgãos pares, as mãos são simétricas. E se são simétricas, por que o trabalho com elas não deve ser? Tudo que chega até você, chega de alguma maneira. E para que qualquer produto chegue até as suas mãos, muitas outras podem ter trabalhado, não como as mãos que são simétricas, mas de forma totalmente desigual. No Brasil, o trabalho escravo é proibido por lei, mas o número de trabalhadores escravos pode chegar até 20 mil. Infelizmente, nenhuma região do Brasil está livre desse problema. Mas nós lidamos com ele de frente. O trabalho escravo ainda existe. E está mais próximo do que você imagina. Por isso, o nosso plano é erradicar o trabalho escravo no Brasil. Ministério Público do Trabalho. Denuncie no seu estado. Acesse www.mpt.gov.br. Fique por dentro do Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário é o meio processual para contestar perante o Supremo uma decisão proferida por um tribunal sob a alegação de contrariedade à Constituição ou de invalidade de lei local em face de lei federal. Para que esse mecanismo seja aceito na Suprema Corte, é necessário que o cidadão já tenha percorrido as demais instâncias judiciais do país. Também se exige que o recorrente preencha alguns requisitos legais para que o recurso seja recebido pelo STF, todos estabelecidos no artigo 102, inciso 3º da Constituição Brasileira. Saiba mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Visite www.stf.jus.br.
Voltamos a apresentar Justiça na Manhã. 9h33, tem destaque do Superior Tribunal de Justiça ao vivo com a repórter Camila Xavier. Bom dia, Camila. Bom dia, Elaine. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Elaine, o edifício Shopping, localizado em Vitória, no Espírito Santo, vai ter que indenizar em R$10 mil uma moradora que foi impedida de usar o elevador para chegar no apartamento dela, por causa de atraso no pagamento das taxas do condomínio. A decisão foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, interpretando que esse tipo de proibição violou direitos de personalidade e gerou dano moral passível de compensação. No caso, a mulher mora no 8º andar do prédio residencial e foi obrigada a usar as escadas enquanto estivesse inadimplente. Segundo ela, a punição atingiu toda a família, inclusive crianças. Ao procurar a Justiça do Espírito Santo, a moradora teve o pedido de reparação negado, o que originou o recurso ao STJ. No julgamento, os ministros entenderam que as decisões da Assembleia de Moradores são imperativas no âmbito do condomínio, mas essa autonomia não é irrestrita e deve ser exercida nos limites do direito à moradia, do direito de propriedade e da dignidade da pessoa humana. Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a lei civil prevê consequências específicas para inadimplemento das contribuições condominais. Para ela, o elevador não é luxo, diferente do que ocorreria com o corte de acesso a bens e serviços comuns e de caráter supérfluo, como no caso piscina e salão de festas. Elaine, essas são as informações aqui do STJ. Eu volto com você desejando a todos um ótimo dia. Obrigada, Camila. Ótimo dia para você também, trazendo informações ao vivo direto do Superior Tribunal de Justiça. Agora são 9h35 e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, assegurado por lei aos trabalhadores brasileiros, tem sido reajustado incorretamente durante anos. O alerta é de uma advogada especialista em direito previdenciário que conversou com o repórter Gabriel Garcia. Ela traz esclarecimentos aos cidadãos sobre este direito trabalhista. Acompanhe. Correção indevida do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sobre esse assunto, conversaremos agora com a advogada Vanessa Cardoso, especialista em direito previdenciário. Segundo ela, milhões de brasileiros estão sendo lesados com os valores que deviam receber por direito, mas ainda estão defasados em quase sua metade. Então, a senhora disse que o FGTS está defasado desde 1999, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o FGTS ele é atualizado por força de lei pela taxa TR, né, que é a taxa referencial. No entanto, a taxa TR, a partir de 1999, ela passou a ser inferior aos índices que representam a inflação do país. Então, a partir de 1999, a taxa TR veio caindo a ponto de, em 2013, chegar em zero esse percentual, né? Então, nós entramos com a ação requerendo a revisão dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia para aplicação, ao invés da TR, para a aplicação do INPC, porque o INPC hoje é o índice que melhor representa a inflação nacional. Subsidiariamente, caso o juiz não acolha o INPC, nós pedimos a aplicação do IPCAE, que também é um índice que representa a inflação do país, e ambos estão acima do percentual que está sendo conferido à TR, né? E o fundamento dessa ação é uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou que a TR não representa índice de correção monetária, né? Por conta dessa defasagem que ocorre desde 1999, hoje o STF entendeu que a TR não pode ser aplicada como índice de correção monetária. E essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi proposta para revisão dos contratos de financiamento habitacional. Aí você me pergunta, né? Por que uma ação direta de inconstitucionalidade, que trata de contratos de financiamento habitacional, vai gerar reflexo nas contas vinculadas do Fundo de Garantia? O que acontece é o seguinte, a Caixa Econômica Federal, ela é a gestora dos recursos do Fundo de Garantia. Então, quando ela recebe os depósitos do Fundo de Garantia, ela utiliza esses recursos justamente para financiamento habitacional, tá? Então, nos contratos de financiamento habitacional, o STF entendeu que a TR não é
taxa de correção monetária, paralelamente também para a correção do fundo de garantia, que é de onde sai o dinheiro para o financiamento habitacional, também não pode ser aplicada a taxa TR. O governo é o gestor do fundo, né? A senhora acha que há uma disponibilidade por parte da Caixa Econômica do governo em fazer essa correção? Nós já tentamos verificar administrativamente na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica, a própria Caixa, encaminhou, né? Ela deu a informação de que apenas mediante ação judicial é que isso vai ser feito, né? Administrativamente eles sinalizaram, nas ocasiões em que comparecemos para pleitear essas informações, eles sinalizaram que administrativamente eles não vão fazer esse tipo de atualização, porque a lei determina, a lei do Fundo de Garantia, determina que seja aplicada a TR, né? Então, só mediante uma ação judicial para fazer valer o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que as pessoas vão conseguir a aplicação desse entendimento. E de quanto que deveria ser essa correção? Com base no INPC, daria quanto por cento? Olha, depende do saldo que a pessoa tem na conta. A gente não tem como fazer essa previsão genérica, né? Então, a atualização é feita mediante o saldo que cada um tem na conta bancária, na conta vinculada, né, do FGTS, e de acordo com os percentuais do INPC ou subsidiariamente do IPCAE que foram dados em cada ano que a pessoa teve saldo, né? Então, eu não tenho como te falar, a princípio, quanto que vai ser um percentual fixo, entendeu? Depende dos anos em que a pessoa teve saldo, porque a pessoa, por exemplo, ela não necessariamente, ela tem que ter depósitos regulares desde 1999 até hoje. Ela pode ter tido depósitos, por exemplo, de 99 a 2005, tá? Então, vai ser apurada a taxa do INPC, né, o percentual do INPC para este período, e de acordo com o saldo que tem lá é feita a incidência. Então, não tem como te prever quanto que necessariamente vai render de um modo geral para todo mundo. Como que está essa ação que a senhora entrou no judiciário? Essas ações ainda estão no início, né? Nós ainda não temos posição definitiva do Poder Judiciário, nós não temos ainda sentenças. Como as ações são todas deste ano, elas ainda estão tramitando, então a gente ainda não sabe qual vai ser o entendimento dos juízes. No entanto, caso os juízes entendam pela aplicação da TR, né, se os juízes forem de acordo simplesmente com o que está na lei, que se os juízes não levarem em consideração o entendimento do STF, nós vamos recorrer, nós e todos os advogados que entrarem com essas ações, a ponto de chegar até o STF e fazer valer o entendimento dele. É possível entrar com ação coletiva ou tem que ser ação individual? Eu prefiro a ação individual, porque a ação coletiva também é possível. Só que a ação coletiva, o destino que é dado a um, é dado a todos, né? Então, se essa ação for improcedente, ela vai ser improcedente para todos. O que acontece é o seguinte, na ação coletiva, caso tenha um resultado negativo, não há um impedimento do mutuário ingressar depois individualmente. O que acontece é, as ações demoram, né? Então, nós temos uma previsão para finalizar uma ação de 3 a 4 anos. Então, de repente, numa ação coletiva, que envolve questões muito mais amplas, né? Que podem não ter um andamento tão célere. Nesses casos, o mutuário ele vai aguardar todo o trâmite de uma ação coletiva para, eventualmente, ter uma decisão desfavorável e ter que começar tudo de novo na forma individual. Né? Então, eu prefiro a ação individual porque já trata só daquele caso específico, decisões proferidas para outras pessoas não vinculam essas, né? Não vincula aquele caso concreto, de modo que se for uma decisão ruim, a gente vai interpor o recurso, mas de forma individual eu acredito que ainda é melhor. Estamos conversando com a advogada Vanessa Cardoso sobre a correção indevida do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Segundo ela, desde 1999, o FGTS dos trabalhadores brasileiros está sendo corrigido de forma errada. Doutora, de que formas essa correção incorreta pode afetar, por exemplo, na aposentadoria de um trabalhador? Em nada, o Fundo de Garantia não tem nenhuma ligação com a aposentadoria. A aposentadoria ela é calculada mediante as contribuições previdenciárias, né? Então, os trabalhadores, todo mês, eles sofrem o desconto do valor referente ao INSS e é esse valor que é considerado para fins de cálculo de aposentadoria. Agora, uma vez concedida a aposentadoria, um reflexo automático é a liberação do Fundo de Garantia. Só que sem entrar com a ação, o Fundo de Garantia que vai ser liberado com a correção que a Caixa está aplicando mesmo. Certo, mas se ele se aposentar, futuramente ele pode entrar com ação e ter acesso a essa correção? Pode, ele não precisa nem aguardar a aposentadoria para já entrar com a ação para corrigir o Fundo de Garantia. Não tem nenhuma ligação essas duas questões.
Então, ele não precisa esperar se aposentar para ter o fundo de garantia liberado, para só então entrar com a ação. Ele já pode entrar com a ação agora, mesmo que o fundo de garantia esteja lá vinculado. E aqueles que tenham parentes falecidos e que tinham conta no FGTS, também pode pedir a correção? Sim, só que nesse caso eles vão ter que comprovar a condição de herdeiros, né? Uhum. E o que o trabalhador deve fazer para ter, então, esse reajuste de valores ali? Não, a primeira coisa que a gente orienta é comparecer à Caixa Econômica Federal e fazer o requerimento do extrato analítico do Fundo de Garantia. Esse extrato analítico contém todos os depósitos que foram feitos de toda a vida do trabalhador e as correções que foram aplicadas. Então, mediante a apresentação desse extrato, o advogado e o contador já têm como elaborar os cálculos de quanto a pessoa perdeu com a aplicação da taxa TR, quanto ela tem a ganhar com a aplicação do INPC, e aí sim entrar em ação. Então, seria o extrato analítico do Fundo de Garantia, carteira profissional e os documentos pessoais. A senhora falou a questão da TR, né? Existe alguma maneira, alguma solução para desindexar o FGTS da TR? A lei do FGTS prevê que seja a correção pela TR, né? Então, a forma legal, sem ser mediante ação judicial, de fazer essa desvinculação seria uma nova lei corrigindo essa questão. Uhum. Qual o conselho que a senhora daria para os ouvintes a respeito dessa correção? Olha, eu entendo que tem que entrar imediatamente com as ações, porque é um dinheiro que o mutuário empresta para a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal, por sua vez, empresta para outras pessoas cobrando juros altíssimos, e quando devolve a conta vinculada daquele trabalhador, devolve com a correção monetária da TR, que não representa nada a título de inflação, né? Então, é uma perda muito grande que todos que têm períodos de depósito em fundo de garantia que trabalharam registrados de 99 em diante, estão sofrendo essa perda e têm direito de pleitear. Então, o conselho que eu dou é procurem imediatamente um advogado munidos dessa documentação, para que o advogado possa fazer o cálculo e entrar com a ação, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, está sendo muito divulgada essa questão, até os sindicatos estão convocando todas as pessoas para poder mesmo entrar com essas ações, mas as pessoas não são obrigadas, claro, a entrar com o sindicato, elas podem procurar advogados e entrar individualmente, né? Então, eu acho que não se pode deixar que a Caixa Econômica fique com esses recursos, né? Porque o mutuário ele não tem direito de movimentar essa conta, mas ele tem, no mínimo, então, direito de que essa conta que não é possível movimentação, a não ser em caso de demissão, em caso de conta própria, que esse saldo, pelo menos, fique retido, mas seja corrigido corretamente. Conversamos hoje com a advogada Vanessa Cardoso sobre a correção indevida do FGTS dos trabalhadores brasileiros. Doutora Vanessa, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Agora são 9h45. Você acompanha dicas para quem comprou um imóvel comercial e está pensando em transferir o estabelecimento na entrevista de Arthur Filho. É muito comum um negócio que envolve a alienação de fundo de comércio ou estabelecimento, especialmente aquele que abrange a seção do contrato de locação. Igualmente, é comum também o problema enfrentado pelas partes nessas operações em razão da ausência